viu? Antes de passar da linha de chegada, isso foi manipulado. Ele O falou cara na chora rádio. pra caralho. Ah, mas tá certo, fazer o quê? É chorar mesmo, mas só que você quer ver quem é cuzão da história mesmo? É o engenheiro dele. A gente vai perder a posição, foda-se. Pessoal, Ia rapidinho. ser vermelho novo contra vermelho Petson, novo, velho. chega, Petson, chega. Quem puder divulgar o link da Nós live temos que aí, conversar agradeço, viu? melhor pro Heber. Eu coloquei lá na turma lá. Tá todo mundo vendo. Show. Show, Rubão, valeu. O pessoal vai ficar torcendo pra mim no chat hoje, hein? A torcida vai ser grande, isso hein? aí, pô. Aí sim, ó. Isso porque eu cheguei em último, hein, cara? Já pensou se eu fosse que nem você e chegasse primeiro? Ixi, mano. O Petson vai meter pneu branco, meu. Na quali? Sim, Q2. Se desse, ele voltava, mano. Aí ano que vem o jogo vem só com o pneu amarelo e branco. Aí o Petson vai rir à vontade. Ô, quando que lança o 22? Meio do ano. No meio do ano que vem, velho. Começa a pré-venda agora, em janeiro. Primavera, né? Primavera do ano que vem, cara. Muita água pra rolar ainda. Olha, eu não recebi o convite ainda não, cara. Uma configuração no meu OBS, mano, que tá ficando com a borda preta. Já tô entrando no vídeo. Olha. Formatar minha máquina por causa desses crash, velho. Peraí, deixa eu ver. O João Dantas falou que não recebeu. Eu mandei pra ele. Eu também não. Dá de Aí, novo. Você arrumou seu nome? arrumei, velho. Aí, cara, é assim que se faz, mano. O Henrique Somavila não arrumou o nome ainda. Não sei se ele tá aí. Deixa eu ver se ele. Mas ele não tá nem online pra mim. Ele número, né? Tem um número que eu tenho que colocar. É, tem que ser aquele número. Quem é que tá falando? Bruno Nardelli. Bruno Nardelli, não. Você não tinha preenchido, mas deixa eu ver um número aqui. Qual o número que você tá correndo? Você sabe me dizer? Cara, se eu não me engano, eu tenho certeza que é esse. É 74. Que foi o que eu coloquei, mas cara. 74? É. Vou colocar aqui então, peraí. Olha, não recebi convite não, hein? Quem? Quem falou que não recebeu? Nicolas Moura não tá online? Nicolas não tá. Oi? Mas quem não recebeu? Aí, chegou aqui agora. Nobrick mandou pra mim aqui. Uai, meu Bottas tá aí, meu Bottas? Aí Vou sim. fazer os procedimentos, já voltei. Valeu. Ô, Daniel, Ô, Nicolas, eu vou você... escolher igual ontem. Oi. Você tá... Você não tá aparecendo pra mim, cara, aqui. Já come... Não, o Nobrick mandou pra mim aqui. Eu tô entrando aqui. Ah, tá. Agora achei. O Bruno é de Raiz, né? Uhum. Ah, então, ô Heinz, se puder trocar o cargo dele aí, que eu dei cargo de Alfa Romeo, eu troquei. Peraí. Para Alfa. O Bruno Nardelli, né? Isso. É. Tira o cargo Alfa e coloca Tá Raiz. na Raiz, já tá. Coloquei. Show. Deixa o Raik, cara. O Raik é o... É o Mr. Raik, só que é o Henrique Somavila. O Henrique, né? Já marquei ele lá no grupo, falando que ele tinha que trocar o nome. Falar lá. Oh, manda o convite de novo. Quem tá falando? Natan. Quem foi que falou que bugou aqui, que eu não vi? Natan? Já mandaram. Obrigado. Ah, beleza. Valeu. Lá que hoje o grid é cheio, hein? É Brasil, todo mundo quer correr, né? Ah. Flávio Huck falou que vai chegar em cima da lata, hein? Ixi, Não é sério? possível. Vai vir de DRS aberto a 390 por hora. Sem asa ainda, cara. DRS e bateria. Não pode bater no muro. Né? Já vem, pessoal. Já carreguei o carro lá. Tô pronto, cara. Já vem, peraí.
Começa logo que eu não aguento, velho. Calma. Tudo na hora. Galera que entrar aí, já pega o carro, por favor. Nicolas Moura. Alto Nicolas, deixa eu colocar aqui de. Peraí que eu tô calçando minha Maeve. Ih, pra poder melhorar os dedos no volante, né? Quer dizer, no controle, né? Cadê o. É porque eu não consigo ficar em casa sem meia, não, cara. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Bravo, seu nome tá errado ainda, cara. Ah, eu vou trocar aqui. Deixa eu ver quem mais. O Raik tem que trocar o nome. O Luciano Paiva que eu não tô vendo online aqui. Que é o companheiro do Raik Luciano na Paiva tá Alpine. aqui. Tá aqui? Tá. Tô vendo ele online. Oxi. Pra mim ele não tá online. Ah, pera aí. Acabei de convidar ele. Ah, tô vendo ele não. Ah, eu acho que eu não tinha ele. Por isso. Cheguei aqui, só tô terminando de fazer um procedimento aqui que tava dando ruim na minha máquina. Sim, senhor. Sim, senhor. O Luiz Ribeiro já recebeu, né? Tá aqui dentro. Processo hacker foi. Tá gravando. Agora eu preciso abrir o Logitech. Pessoal, vou mandar o convite reserva aí já, tá? Anderson, Daniel. Henrique mudou o nome, vou convidar ele aqui. Acabei de convidar. Oliva. Kaique. Luciano Paiva. Loren. Luiz Ribeiro. Pô, chegou. Nathan. Nicolas. Rafael no break. Rubens Silva. Jaime. Bruno Nardelli. Peterson. Peterson não entrou ainda por quem, Peterson? Eu tava comendo, voltei agora. Eu pensei que ele ia falar, não, tava fazendo esse procedimento. Não, tava comendo. Eu não vou operar ninguém, velho, ou eu vou operar você no break hoje? Ô, louco. Mas isso aí depende, cara. Boa noite, Foltrão. Boa noite, Foltrão. Opa! Boa noite, Jorge Michelin. Faulkner é marca de pneu, velho. Faulkner é marca de pneu? Pneu da gringa. Se eu não me engano, é. Tá louco? Faulkner é treinador de Pokémon de pássaro. Tá bom. Puta que pariu. É sério, procura Faulkner Pokémon no Google, você vai achar. Cara, Mamãe já vai voltar, papai. Mamãe já vai voltar. o cara foi longe agora. Ah, é Falken o pneu. Falken. Aí, tá vendo? Faulkner Tá vendo? é o líder do primeiro ginásio do Jotô de Pokémon pássaro. Da Elite Ford, não sei o que, não sei o que lá. Não é do Elite Four, não. É do primeiro ginásio do Jotô. Elite Four é o Giovanni. Não vou Giovanni de lembrar. Marco. Não vou lembrar. É o Giovanni Abrir de a Marco. Pokédex aí, tá vendo tudo. Pessoal, alguém não recebeu o convite? Caralho, pior que é mesmo, o cara tem um Ruhut, sei lá. Eu não tenho, senhor. Ah, eu também tenho. Ele tem um Rohut, tem um Knockdown e tem um Murkrow. Esse fez cenário de Pokémon. Ih, eu era mestre Pokémon. Tá bom, meu amor. Desculpa. O seu... Cara... Olha lá, Enquanto vocês tinham 2.000 horas de Fórmula 1, eu tinha 4.000 horas de Pokémon Gold, Silver e Cristal. Mas Game tu jogou Boy. no Game Boy Color Game Boy, transparente. no Game Boy Color não transparente, no colorido Ah. mesmo. Colorido, Ah. o amarelinho eu tinha. Eu tinha a fita vermelha, azul e a Gold. Porra, que Eu tinha tempo bom, o Game Boy do Pikachu, que era o amarelo. velho. Ele Aham. vinha com a Yellow, com o Pokémon Yellow. Aí depois eu comprei um Game Boy Advance e comprei o Gold, Cristal e Silver, os 3 jogos. Porra, Só pra tempo poder bom, capturar o
o... Lugia. Não, pra capturar o... Na Cristal era pra capturar o Suicune. Zapdos. Na Suicune. Gold Mal. era pra capturar o Raikou e na Ah, é verdade. Eu entrei, pra capturar um Entei o Raikou é o mais pica, velho. Eu acho o Raikou mais da hora. Suicune, fera, era o melhor Pokémon. É que eu curto Pokémon de raio, então acho da hora. Aqui pra mim o nome do brother tá errado. Eu troquei aqui. Mas o Cyndaquil é o mais da hora. E o que tem fogo no rabo? Não, ele tem fogo nas costas, cara. Ah, não, tem fogo no rabo é o Charizard. É o Charizard. É, depois ele virou Charmander. Typhlosion, filho. Vai. Typhlosion é muito pica. Cara, quem começa com Pokémon planta não é boa gente não, velho. Também acho que não. Mano. Você começa com fogo Eu, ou água? eu começava com o Bulbasauro, cara. Só por causa que, ó, o Bulbasauro você passava os 3 primeiros ginásios sossegado, porque era pedra, água e o outro eu não lembro, mas era sossegado. Na Era Gold, raio, na Acho Gold que eu era. gostava do Cyndaquil, porque quando ele virava Typhlosion você podia comprar Thunder Punch e ele ficava, dava super efeito em água, sabe? O bicho era zica, filho. Você é louco, fogo, terra, lutador. O da hora de planta é que você fazia o cara dormir, aí você botava o Caesar, dava Swords Dance, passava pro Snorlax, dava Belly Drum, aí você usava Rest e atacava. Era um hit kill em qualquer Pokémon. O cara tryhardando. Um Pokémon que eu curti era o Caesar, hein, mano. Eu gostava dele pra caralho. Metia um Swords Dance nele e já era. Ninguém atacava primeiro. Contra fogo o bicho era uma bosta. Inseto e metal. O Rubens tá aí? Eu tô. Sabe dizer se o Daniel Tchê consegue entrar? Brauli, seu nome tá errado ainda, cara. Então, cara, ele tava chegando, né? Tava chegando em cima da hora e ia ver se conseguia, né? Porque o Arruda não vai conseguir também, né? Porque é o seguinte, tá faltando 2 pessoas entrarem. Uma é o Flávio Hulk, ele já falou que vai chegar em cima da hora mesmo. E a outra é o suplente do Juliano Arruda, que no caso é o Daniel Tchê. Sim. Aí a gente vai esperar mais um pouquinho. Se ele não conseguir chegar, a gente vai ter que chamar o suplente do suplente. Brauli, seu nome tá errado ainda, cara. Eu vou dar um toque lá. Eu troquei. Não, tá errado aqui, e nas transmissões tá saindo errado, e aqui pra mim tá errado também. Mano, mas ele trocou, velho. É bug do jogo. Pode trocar 25 vezes que não vai mostrar. É porque tem que reiniciar o jogo. Não tem que reiniciar o jogo, não tem que reiniciar o computador. Ô, louco. Tô falando sério, se ele reiniciar o jogo, não vai virar. Tem que reiniciar o jogo. Ai, como esse povo é teimoso. Pelo menos pra mim aqui é. Pra mim é que tá errado aqui então. Dele lá da telha foto ele mandou tá certo, mas pra mim aqui tá errado. Você reiniciou o jogo, Braulio? Você só foi no Steam e ultimamente, o cara que eu mais tô vendo nesse domingo... Antes de abrir o jogo, eu abri o nome. Eu não sei se que é bug do jogo, de vez em quando ele não muda. Não, e ela ainda vai ser Jogou, meu companheiro. Até ela não Ah, o peguei. Flávio Hulk. Chegou a 390 de asa aberta, 1 de asa, e é isso. Se você quiser, o Tchê checa. Yeah. Ô, tô com saudade do Nick Moura. Tudo bem, Nick? Tudo bem, e você, cara? Tudo bem, tô com saudade de você. Você não correu mais com a gente lá. Não, eu tô sumido. Eu corri foi em lugar nenhum mais, cara. Achei que você tava de briga comigo. Você tava com algum problema comigo. Eu não corri no Dicas, não corri aqui, não corri na Apex. É surpresa ainda, mas o Rainer já sabe o motivo, já que eu tive uns probleminha aqui. Mas agora, se Deus quiser, vai normalizar. Aí já vai dar pra voltar a brincar. Aí, Rafa. Oi? Falei com o Tchê, ele tá em visita, cara. Não vai conseguir. Não, beleza. Então. O cara é dentista, cara. O cara tem. É que nem parteiro. Vou chamar o Wesley. Já chamei ele. Por que deixou o Bruno Nardelli correr, velho? Tá boa. Olha lá, o cara deu até pronto. Eu falei dele e deu pronto. É que agora eu voltei, mano.
Ele vai de quem? Ele vai na McLaren, né? McLaren. Flávio, eu te mandei convite já aí, tá? O Rafa tá dando um ok pra ver se consegue passar na frente, ó. Desempenho é igual, hein, filho? Não tem nada disso, não. Eu sei. Galera, eu vou pedir um pouquinho de paciência que eu tô resolvendo os Ia negócios. botar desempenho realista, hein? E a última etapa é sempre com emoção, né? Então provavelmente eu vou atrasar uns 5 minutinhos. Tá? Não, paciência é o caralho. Não é assim. Eu tenho horário. Você não cumpre horário, o problema é seu. Eu tenho horário. Vou pedir o cancelamento da corrida, então. Eu vou fazer igual o maluco. Cadê lá, o Michael Maser? O que você falou pra mim? Não, o que você falou pra mim quinta-feira? Foi falando Eu com falei pra foi? você quinta-feira, O caraca. que você falou pra mim? Você falou pra mim que não tava te enchendo o saco? Agora você me encheu o saco lá. Agora eu vou te encher o saco aqui de novo. Não, você que me enche o saco toda vez. Não, Os cadê? pneus Cadê? ali na Cadê o Bob? Tá entrada dele pronto? onde vai lá pra pousar da Garça. Rapaziada, pode dar pronto, viu? Obrigado. Vou ter que aplicar uma moderação. Ah, aqui eu agora, mesmo vou né? pra alta com o sol ali, saindo com a estradinha de terra Ué, lá. você tá vendo e voltar. o Wesley online aí ou. Tá online. Wesley, praticamente. Qual Wesley? Wesley Damas? Não, Wesley. Não. Wesley Safadão. Aquele Ô, 1%. Daniel, Mandei convite aqui pra aqui ele. pode ficar tranquilo que eu vou ser o Sérgio Pérez pra você hoje, viu? Sim, senhora. Ah, detalhe que vocês estão de Mercedes, né? Não, eu sou o Sérgio Pérez aqui. O Kaique quis pegar o Verstappen. Quis não, Anche. Não, o senhor tá de Verstappen hoje. Falta só o Wesley. Liga pra ele aí. Quer trocar aqui? Não, opa, não. Eu sou o segundo piloto. Se vocês quiserem subir já, Rainer, eu vou tocando aqui. Cheguei e tava. Você vai tocando aí, eu vou tocando aqui, ó. Eita. Pessoal, rapidamente eu vou só esperar o Wesley aqui a confirmação, tá? Mas primeiro de tudo eu queria agradecer a presença de todo mundo. Essa é a nossa última etapa, tá? É real. E foi um campeonato bacana para nossa primeira temporada aí. A gente fez uma divulgação. Queria agradecer imensamente aí a galera que me ajudou, principalmente o Rafael. O Rafael, porra, me ajudou pra caramba aí nessa parada. O Wesley, porra, sem sombra de dúvidas, o cara foi top também. O Oliva me ajudou muito aí na divulgação, ainda apoiou aqui a gente. O Jorge é um parceirão aí nosso também. Então, primeiramente, queria agradecer essas pessoas aí, tá? Bom, achei que não ia falar de mim. E depois agradecer vocês que vieram aí prestigiar aí a nossa liga. Acabou de nascer e com certeza segunda temporada a gente vai fazer melhor. A gente já tá fazendo alguns preparativos aí, tá? E no final a gente vai passar algumas informações para vocês. Então, queria pedir para depois que a gente terminar e fechar a live, mesmo a gente falando, que se vocês puderem continuar aqui pra gente bater um papinho rapidinho para falar, seria legal também. Então, galera, parabéns. As corridas foram tops. A gente vê a galera comentando, falando. Tá muito show. E boa corrida para todo mundo, tá? Vamos lá naquela questão, sempre respeitando o coleguinha, tá? Na curva. Vamos olhar a setinha vermelha e é isso aí. Boa corrida. Fala pra ele pegar o carro, só pra avisar, tá? Quando eu der o pronto aí, vocês podem dar pronto também, Quero beleza? agradecer ao narrador. Senhora, Ronaldo. O Loren já queimou a largada, né? Como sempre, tinha que ser o Lore, né? Queria agradecer ao Zé Fox por ser campeão, viu? Eita, porra! Treta! Porra. Torcida pro Zé Fox, hein? Se eu ver o no break, eu vou jogar no muro. Só pro Zé Fox ganhar. Que isso. Plano B. Ué, Zé Fox, cadê? Hoje vai ter Hamilton vs Verstappen. O que eu faço com aquele Pix de 100 pontos? Galerinha, eu vou começar a mover pra vocês Eu não pra sala, porque eu não aguento mais a voz do Falcon. Desculpa, mas você vai me aguentar. Você já se inscreveu.
Falou, Fala boa aí, corrida, fala, não, pode sucesso. falar, vou deixar você falar, vou Quem que deixar você falar, saiu? vai. Que Pode tava falar. agora tá sendo. Você já se inscreveu pra. Anderson Salles tá qual carro? Williams. Não liga não, eu sei voltar. Eu sei. Brunadelli Reis, Não, bota ele, Daniel bota ele Carli na... Mas Mercedes, alguém caiu mesmo, porque diminuiu no Tava grid com aqui. 20, Crowley, alguém caiu. calma. Flávio Huck, meu... Bota o Nardelli na Alfa Romeo pra mim, pô. Faz um favor. Pô, Mas ele tá na Raiz, aí. Não, pô. Por favor, bota aí, pô. Calma aí. Só, é vocês que colocam o pessoal nos grupos do carro lá, né? Oba! Nós pra última corridinha. Aí sim, aí eu vi vantagem. Eu acreditei. Se você falou, eu acreditei. Aqui é que nem você falou, agora parou, Fê. Foi bom, hein? Foi bom, hein? Pensa numa corrida top. Mano, o negócio que eu não faço é abandonar a corrida. É abandonar a corrida. Eu só paro de correr quando eu bato, só. Eu posso rodar 20 vezes. Pode ser que dá um BO lá e eu ainda chego lá na frente. A maioria tava, né? Ninguém queria ver o Hamilton ganhar de novo. Mas a Mercedes foi boa demais. Dava pra ter parado o Hamilton. Na verdade, a Mercedes só não colocou o Hamilton no, no pit stop com medo de o safety car ir até o final, né? E o Verstappen não parar, né? Porque podia acontecer, exemplo, do Hamilton parar e o Verstappen continuar e o Hamilton fosse campeão. Se fosse a mesma coisa. Uhum. Entendeu? Não deram pronto, hein? Uhum. Foi bom. É que a corrida foi morna, né? Ah, eles não iam fazer isso.
Eles defendeu pro cacete. O Hamilton tava reclamando também, né? Mas você não conhece o Hamilton? Quando ele não consegue passar, ele chora. Foi. Ah, mas o Hamilton ia passar de novo. O carro do Hamilton tava muito melhor. O carro da Mercedes tava muito melhor. Nossa, por que os caras tá demorando tanto, mano? Tem uma corrida que começa no horário. Isso. Não sei, eu só vejo depois. Já vai. Não. Só se você salvou, só. Você consegue sair, ir lá salvar e entrar com um convite novo. A pista tá tranquila, vamos dar umas voltas enquanto as coisas estão calmas. Só o Natan. É Luciano, Nick Moura, Wesley, Carly. Todos prontos? Ok, vamos lá.
Vamos sair então. A reta? Como? Uhum. Você foi muito pra esquerda. Pronto, já fiz minha volta, é só guardar o carro agora. Certo, venha para os boxes no fim desta volta. É isso. Já, né? Esse tempo passa.
Tenta fazer com meus pneus. Se não der, você troca o pneu, dá tempo ainda. Como esse pneu não vai pra corrida mesmo. Tudo pronto. Mecânicos, afastem-se. Estamos prontos para sair. Bruno Nardelli vem para fazer a pole. Só que não. Nossa, os caras se bateram, velho. Eu virei 177. Nossa, os caras tirou o Z-Fox. É, bateu, acho que o Z-Fox bateu e saiu da corrida. Tá. O no break vem para fazer a pole. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Aqui não. Um 8,5. Bom, não tem. Você está bem? Bateu? A batida foi bem forte. Confirme que está bem, por favor. Não. Aí fodeu. Aí não dá, né, meu querido? Uhum. Não sei, nunca tentei. É, você vai largar, se continuar assim, em 15º. Então, mas independente, se ninguém te passar, você larga em 15º. Você não faz o Q3, mas passa. E larga em 15º, entendeu? Q2, na verdade. Você não joga, mas você joga só na corrida, né? Não, na corrida você joga. Corrida o carro volta normal. Corrida de recuperação agora.
É que você automaticamente fica em 15º. Você fica em 13º, mas como o seu tempo... Que nem se alguém bater o seu tempo... Se alguém bater... se os caras for passando o seu tempo, você vai caindo. Por enquanto você fica em 15º, como se tivesse passado, mas na próxima corrida você não corre. Então, na próxima quadra. Então tá, vai lá. Certeza. Se não corre, é certeza. Bravo, velho. Mais um quebrou.
Tem que mexer. Chegou mais cedo. Enrolando a minha posição. Kaique Dias pode. Kaique Dias, Lone, pode. Só 2. Oitavo, tá de boa. E aí? Passamos para o Q3 de amarelo. Vamos ficar de amarelo. Um 7-4 de vermelho. Mano, eu não lembro mesmo. Só vou ver agora na hora que... Na hora que mostrar o fim da... Foi o Brawley, foi? É só eu e o Brawley de amarelo. Não, o resto todo mundo de vermelho. Vou dar uma mijada, dá tempo. Bora pro Q3. Esvaziei o tanque, agora bora pro Q3. Não, foi só dar uma mijada só.
Novinho. Zerado. Errei tudo no segundo setor. Errei o segundo setor demais. Já fez um 7-4 no Q2. Eu errei, mas foi coisa mínima. Dava pra ter diminuído, dava pra ter feito um 7-3. Uns 2 décimos eu perdi. Não. Vou pro próximo, né? Quantos caras fizeram? Os caras estão esperando. Vem o Brown. O Brawl corre no automático. Corre.
7-4. Ele tirou 3 décimos no meu segundo setor. Deixei a pista mais borrachada. Saí com 4 minutos. Vamos pro tudo ou nada. Não, você foi com o pneu errado. Tô. Eu vou pro box. Dá tempo. Nossa, que burrada, hein? É, mas eu queria dar 2 voltas. Agora eu tenho que dar uma volta só. Cacete. Eu olhei 2 vezes ainda e coloquei o errado. Vai, filho, vai, filho. Aí. Vai dar uma volta só.
Nossa, o cara fez um 7-0. Eu errei. Eu errei um monte. Eu vou fazer um 7-4. Terceiro. Tá bom. O cara fez um 7-0. Eu errei de novo. Segundo e terceiro. O final do segundo e começo do terceiro. Nas duas. Na última curva antes da subida do café e no bico do pato. Tá bom. Não, saí de quarta. Eu errei na subida do café. Eu fiz em quinto. Eu fiz errado. Eu não senti o carro estável com o quarto. Eu achei que ele ia rodar. Mas não rodou. Mas tá bom. Tá bom assim também. Esse menino é bom. Um 7-0 é meu tempo de TT. Não sou muito fã do Brasil, não. Já gostei mais, já. Eu vou ganhar em que lugar? 15º? Dá pra ir amarelo e vermelho, mas é foda. Passe por todas as marchas se puder. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. Por quê? Pode ser vídeo, pode ser RAM. Você joga no mínimo? Pode ser um RAM. Pode ser a gravação.
Boa sorte. Bora lá. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar um safety car agora. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar um safety car agora. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Virtual Safety Car. Bom. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. VSC terminando. Espere a bandeira verde. Agora podemos usar o DRS. Ele está disponível. Ok, caímos uma posição a menos. Certo, você está entre os 10 melhores.
A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 4,4 segundos. Bandeira verde. Boa. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado.
carro de trás está virando mais rápido do que você, aproximadamente 1 segundo por volta. Ok, tudo limpo. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,7 segundos. Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. Você tem que ir mais ou menos até a volta 15. Cuidado, acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo. Para o amarelo aguentar. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 7,4 segundos.
Ok, a janela do pit stop está aberta. A janela do pit stop aberta para você. Tem que ir até 16, 15 e 16 com esse pneu pra ir pro amarelo. Vai de branco. Parando nesta volta, então, venha para os boxes no final desta volta. Liberar. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Alguém podia bater, né? Justo no Rubens. A diferença com o carro da frente é de 3,8 segundos. Falei pra alguém bater, mas não você. Não, eu desejei, mas não você. A diferença de tempo do carro de trás é de 5,1 segundos. O ritmo tá forte, mas esses pneus precisam durar até o fim. Bandeira amarela. É, mas foi só num trechinho ali. Ok, tudo Não vai dar nada, não. Meu problema é eu estar no combustível, isso sim. Eu achei que ia dar safety car e eu bloqueei pouco. Cuidado aí. Certo. A diferença à frente é de 2,6 segundos.
Cuidado. Bandeira verde. Nossa diferença com o carro da frente é de 5,0 segundos. A diferença de tempo para o carro da frente é de 4,8 segundos.
Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar o safety car agora. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 21,8 segundos. Você está bem? Motor desligado. Motor desligado. Aí fodeu, hein? Me salvou. É sério. Por causa do combustível. Já troquei. Pela estratégia de pneu você me ferrou. Pela estratégia de combustível que eu precisava economizar, que eu tava ficando sem, você me salvou. Eu tava com 0,10 já de combustível. Acontece. Uhum. Então, o S do Senna é complexo fazer. Uhum. Tá gasto. Tá muito gasto. Ele vai perder rendimento. Deveria.
Ai, rodei. Bati. Eu não acredito que eu fiz.